Olá, pessoal, estamos reunidos aqui mais uma vez no Pensando Bem, aqui no estúdio da Cuboplay, com mais uma edição do nosso Pensando Bem na FM Cultura 107,7. Lembrando que estamos ao vivo na FM e também estamos ao vivo com imagens no YouTube da Cuboplay. Programa que tem sempre a parceria da Matinal Jornalismo, que vem fazendo um grande trabalho, inclusive durante todo esse período aí da tragédia climática que a gente viveu. A revista Parêntese, do professor Luiz Augusto Fischer, também nos prestigia, né, aqui no programa. Juremir Machado da Silva, tudo bem, professor? Tudo bem, não é, Nando? Na medida do possível. O Internacional vem ganhando algumas partidas, não joga nada, mas ganha. Já é alguma coisa, né? Precisamos ver o mundo de maneira positiva. Ganhar é melhor do que perder. Com certeza, com certeza. Falando em Colorado, nosso convidado também é colorado, mas não é sobre o Inter que ele veio falar. Uma figura muito conhecida de todos nós, aqui do estado do Rio Grande do Sul, psiquiatra, escritor, doutor Nélio Tombini. Muito obrigado, doutor, pela presença aqui. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês, junto com o Juremir, o Nando, que eu conheço pessoas há muito tempo, e esse programa, Pensando Bem, isso já é muito importante, né, assim, a gente está aqui, eu acho que vai ser esse o nosso sentido, de fazer render as nossas mentes, que eu sei que a de vocês duas são brilhantes, eu espero também acompanhá-los aí. Que gente. Sabe que eu vi a primeira manifestação do Dr. Nélio no Instagram, no episódio da enchente, foi ele lembrando da expressão do abobado da enchente, que era uma expressão aqui da cidade, né? E que ninguém nunca pensou sobre isso, né? E que agora começaram a se pensar e começou a ter uma ligação uma coisa com a outra, né? De começarem a se pensar sobre isso. Os abobados da enchente. Bom, pessoal, eu sou do interior, né? Eu nasci em Arvorezinha, que pertencia a Encantado, né? Porque era um distrito Encantado. E fiquei lá até os 13 anos. E só vim a Porto Alegre porque meu pai adoeceu e acabou falecendo muito jovem, com 47 anos. E aí vim a Porto Alegre em decorrência disso. E só fui fazer medicina pela morte do meu pai. Então é interessante como as tragédias conduzem a vida da gente, né? Foi um período difícil da minha vida. E eu, né? Até assim, os abobados da enchente eram uma maneira da gente fazer bullying com as pessoas na época. A gente gozava das pessoas que se atrapalhavam, chamando de abobados da enchente. Eu ouvia isso o tempo inteiro. Também. Claro. E aí, quando eu fui para o Rosário, meu pai tinha falecido e eu vim do interior. E eu era uma zona de italiano. E eu fui para o Rosário, minha mãe conseguiu lá uma meia bolsa. Fui estudar no Rosário, que era um colégio diferenciado. E eu falava rua, eu falava calorão, que é o sotaque de italiano. E aí, pai, eu recebia bullying direto, assim, né? Então, naquela época, eu era um dos abobados da enchente, o pessoal pegava no meu pé. Mas o que é os abobados da enchente, assim? Ele tem que ver com o trauma, né? Com o trauma, com o sofrimento, né? Com o luto, que é o que está acontecendo novamente agora, assim, né? Assim, essas pessoas que tiveram, né, vivenciaram essa situação, que ficaram impotentes, que foram arrasadas, que perderam o seu espaço, que perderam vidas, que perderam animais, ou seja, assim, uma perda total, ou seja, assim, e assim, também daqui a pouco com doenças físicas associadas. Então, é um comprometimento psicológico, emocional, um comprometimento financeiro e um comprometimento físico. Olha que desgraça, numa pancada só. Então, as pessoas ficam, às vezes, assim, desconectadas da realidade, um olhar perdido, né? Se deprimem, ficam ansiosas, não fazem contato, e dali que surgiu o termo abobados da enchente. Abobados é o cara que está olhando assim, né, para o ar. Perplexo, né? Aconteceu, ele ainda parece que não acredita. Para o ar, assim, sem rumo, desconectado. Esse a gente chama dos abobados, assim, a pessoa fica no seu mundinho. Isso tem que ver com sofrimento mental. Então, acho que isso foi... Me caiu essa ficha, né? Um dia, conversando com uma pessoa, eu digo abobados da enchente, aí eu fiz esse vídeo que as pessoas assim, assistiram bastante, conectando o trauma com a doença mental. Agora, Nélio, as pessoas hoje estão vivendo uma época que tem uma nova sensibilidade em relação a tudo isso, por exemplo, esse tipo de expressão, ou, como dizem os críticos, tem muito mimimi. As pessoas estão hipersensíveis ou realmente há uma compreensão de que se maltratava muito todo mundo com expressões desse tipo? Eu acho que se maltrata mais hoje em dia, por incrível que pareça. Mesmo? Eu acho que antigamente a gente maltratava menos. As pessoas eram mais próximas, mais cuidadosas, mais afetuosas, mais amorosas, falavam mais, contatavam mais.
Hoje em dia nós somos muito mais abandonados, as pessoas estão mais sofridas, mais isoladas, mais apáticas, mais depressivas, porque nós vivemos pseudo-relações, relações de faz de conta. As mídias sociais ofereceram isso. É uma coisa fantástica, as mídias sociais elas têm o seu valor, mas elas têm uma competência de nos deixar abandonados, solitários, e isso adoece as pessoas. Então as pessoas ficam mais vulneráveis, ficam mais tristes, ficam mais rancorosas, né? E aí a facilidade de atacar o outro, que se mostra, entre aspas, né, numa situação mais satisfatória nas mídias sociais, né? Todos nas mídias sociais são maravilhosos, se mostram como maravilhosos. Quem vê aquele sujeito, quem vê o Nando lá dando risada, tocando maravilhosamente, fica daqui a pouco, né, enciumado, invejoso do Nando, como se o Nando fosse só felicidade. A pessoa não sabe das dificuldades do Nando, do Juremir, do Nélio Tombini, do nosso dia a dia, que nós também sofremos. Então eu acho que hoje em dia se maltrata muito mais, muito mais. O Dominique Volton, sociólogo francês, tem uma expressão que eu acho muito boa. Ele fala em solidão interativa. Ele diz que nós estamos vivendo a era da solidão interativa. Maravilhoso isso, assim, é isso mesmo, né? Eu acho que ele está dizendo o que eu disse aqui de várias palavras, ou seja, assim, nós nunca fomos tão solitários. E dentro de casa, isso que é o pior, pessoal, não é na rua, dentro de casa as pessoas são mais solitárias, estão mais distantes, a gente fala menos. Eu vejo na minha vida, Nando, se eu não me cuido, eu fico daqui a pouco olhando para o celular, como se eu precisasse olhar para o celular. Eu, um homem velho, né, já rodado, ou seja, eu tenho que ter esse cuidado. Ou seja, isso só se pegou em mim, bateu em mim. Eu também sou um abobado do celular, das mídias, não é da enchente, eu virei um abobado das mídias, né? Eu acho que todos nós somos muito abobados das mídias sociais, que sim, que têm um valor, mas que elas estão minando, né, as nossas relações. Nós estamos assim mais distantes, estamos mais irritados, mais agressivos, sim, né, mais raivosos, porque nos sentimos abandonados. Ou seja, assim, quando acontece uma tragédia dessa no Rio Grande do Sul, o abandono aflora, vem à tona, não tem como a gente negar, né, por mais que a gente tente negar. Aquilo veio, saltou os olhos. Então, são momentos difíceis. Do ponto de vista da saúde mental, eu não tenho dúvida que nós, esse momento, essa população, essa coletividade está muito mais adoentada do que foi no passado. Eu não estou aqui trazendo dados estatísticos, mas isso é um feeling de quem circula, de quem presencia, de quem conversa. Vocês são dois pensadores como eu também, né? Vocês pensam as coisas também. Vocês também rebuscam isso, vocês também circulam, né, pela vida das pessoas, vocês observam. E uma das coisas, acho que indica que nós estamos assim mais isolados, abandonados, né, Jeremir? As pessoas não te ouvem mais. Tu não consegue falar. Esse dia me convidaram para fazer um depoimento, parece piada, eu achei que era uma pegadinha, que eu tinha que fazer um depoimento sobre um tema em 30 segundos, um tema da... eu pensei, sabe que é uma pegadinha? Estava acostumado, né, Jeremir? Não, mas isso que tu disseste sobre essa dependência de celular, eu não consigo mais olhar um jogo de futebol se eu não estiver mexendo no celular. Eu olho o jogo e de vez em quando eu perco alguns lances porque eu sou mais para o celular do que para a tela da televisão. Estão fazendo isso direto. Estão fazendo isso de uma forma assim, já virou uma... era um bar que a gente vai, as pessoas estão sentadas, a gente olha, está cada um lá olhando o seu celular, né? Era em casa, as pessoas falam menos, né? Porque hoje se ocupam também, né, do seu celular. Então isso é uma mudança de comportamento, sem dúvida. O quanto afeta as pessoas, né? Para pior, uma mudança para pior. Porque assim, se nós paramos assim, de vez em quando eu faço exercício, né? Eu sou um cara, por exemplo assim, eu sou uma pessoa hiperativa, hipervigil. O que é isso para o nosso ouvinte entender? Hipervigil, que eu estou vendo várias coisas ao mesmo tempo. Então isso eu chamo de hipervigil, né? Eu estou olhando várias coisas ao mesmo tempo. Hiperativa, que eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Assim, claro que se eu for muito hiperativo, eu posso ter um transtorno de humor. Eu posso ser um cara com mania, que a gente chama de bipolar, né? Que o cara acelera muito. Mas isso na minha vida me ajudou. Isso eu acho que até é uma coisa genética, minha mãe era assim. Mas se eu sou muito hipervigil, às vezes em quando, nessa coisa do celular, eu faço várias coisas, daqui a passa 5 minutos, eu não lembro bem o que eu fiz. Olha que loucura. Ou seja, eu faço conexões, mas não faço contato, não agrega, né? Não deposita no meu interior. Então, olha assim, né? Estão falando aqui pessoas que têm uma experiência de vida, eu sou do meio psiquiátrico, já me tratei, já fiz terapia,
conheço mais ou menos essas coisas, mas isso pega em mim também. Então, eu preciso estar de olho em mim. Eu sempre digo isso, Nando, eu estou sempre de olho em mim. Eu vinha para cá, por exemplo, né? Aí saí lá, estava lá no centro, na clínica, lá na Psicobreve, saí 25 minutos antes, então eu tinha tempo. E aí uma hora eu comecei a me sentir querendo passar pelos carros, sabe? Uma ansiedade inadequada. E eu comecei a pensar comigo, eu falo muito comigo, né? Tá, mas cara, tu tem tempo, calma, onde é que tu vai? Segura, sabe? Então assim, olha aqui, isso brota, gente. Eu estou revelando para os nossos ouvintes que isso acontece com a gente. Talvez a minha diferença é que eu estou de olho em mim. Eu vou conversando comigo, eu vou olhando para esse negócio. Às vezes, escorrega né? A minha ansiedade, que eu chamo isso de ansiedade, de ter pressa para ir a lugar nenhum. A ansiedade assim, é pressa para ir a lugar nenhum. Pô, mas isso, eu estou sempre de olho em mim. Então, eu percebo que esse Nélio Tombini tem essa pegada. Claro que na vida me ajudou em outras coisas, porque eu fiz muitas coisas, né, pelo fato de ser essa coisa assim, né, de ser hiperativo, de fazer, de olhar. Eu fiz muitas coisas. Eu sou um cara que resolvo as coisas, né? Eu faço, assim, quando as coisas chegam em mim, sempre vai ter uma resposta, assim. Não fico cozinhando as pessoas. Mas isso tem um custo, se eu não cuidar. Eu preciso estar de olho em mim, ou seja, assim, isso que eu acho que é o sentido de nós estarmos conversando aqui. Para a ansiedade, né, doutor, é uma coisa que a pessoa percebe, ela sabe que está ansiosa, mas às vezes ela não consegue resolver sozinha. É muito complicado a ansiedade. Eu acho que tem um nível, assim, imagina uma régua, assim, né? Eu vou fazer aqui um devaneio hipotético, né? Não é científico. Imagina uma régua, assim, que a ansiedade vai de 1 a 100, tá? Se a nossa ansiedade está sempre acima de 5, eu acho que vai complicar muito a nossa vida. Acima de 50, né? Ah, de 50? Acima de 50 vai, sabe, né? Então, assim, a gente sempre tem um nível de ansiedade, porque viver gera ansiedade, viver gera abatimento, viver gera alguma tristeza. Agora, se essa ansiedade passa dos 50, a gente começa a sofrer. E aí tu não consegue, às vezes, dar volta, porque começa a vir sintomas associados. Sintomas físicos, né? Daqui a pouco tu começa a comer mais, tu começa a ficar mais irritado, tu dorme pior, tu tem aceleramento do coração, que a gente chama de taquicardia, tu sua mais, tu pode, na hora de te relacionar, começar a ter ejaculação precoce. E tudo pode estar lá sendo comandado pela velha e inimiga ansiedade. Amiga, se tiver ali escala 10, 20 numa régua de 100, aí ela amiga porque também faz com que eu chegue na hora aqui, né? Porque se eu sou um cara muito desconectado, eu vou chegar aqui para estar com vocês num horário que não foi o combinado. Então, eu acho que esse é a grande pegada, né? Que quando tu faz um acompanhamento, uma psicoterapia, que é o que eu mais faço, né? Porque o psiquiatra, acho que é bom que a gente diga para o público que nos escuta, o psiquiatra tem 2 ferramentas. Ou ele trata os pacientes com remédio, ou ele faz psicoterapia. O psicólogo só tem uma ferramenta, só faz psicoterapia. O que é psicoterapia? O Nando me conta uma história que ele está sofrendo e coloca nas coisas de fora. Daqui a pouco eu converso com o Nando e digo, Nando, tu nunca pensasse, quem sabe, que a tua ansiedade é originária daquela situação da tua vida? Isso é uma psicoterapia. Daqui a pouco abre uma janela e o Nando vai pensar e aí vai lidar com a ansiedade na forma original. Não vai brigar com uma ansiedade fantasma que tu coloca no elevador. Jeremir, como é que uma pessoa pode ter medo de um elevador? Entrar no elevador? Tá, pode ter receio. Ou no avião, que não é medo do avião. Medo de estar fechado no avião, síndrome do pânico. Isso é ansiedade. Do ponto de vista lógico... Se só ando no corredor, Jeremir. É. Não fico preso, só no corredor, no avião. Entende? Assim, tu tá me entendendo? Olha aqui. Assim, isso não tem nada a ver com a realidade. Vou explicar para uma pessoa assim... Não, mas tu pode entrar no elevador, não tem perigo. Não vai acontecer nada. Mas não vai adiantar nada dizer para a pessoa, porque o problema da pessoa não é real. Não é racional. A pessoa usa o elevador para debitar no elevador algum tipo de sofrimento de ansiedade e de temor. Então o elevador passa a ser o elemento persecutório. Pode ser num supermercado. Sim. A pessoa teve uma crise de ansiedade, daqui a pouco não entra mais. Então, esse é o papel de uma psicoterapia, desvendar essas coisas, né? Agora, deixa eu fazer um devaneio aqui, uma ida bem longe, assim, para te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu enxergo assim, 2 grandes paradigmas de lidar com algo essencial para as pessoas, que é o bem-estar. Hoje talvez se chame de felicidade. Os gregos diziam o seguinte: olha, o único jeito de viver bem, estou generalizando, é controlar os desejos. De preferência até anular os desejos. Alguns vão dizer assim, anula o desejo. Se não desejar nada, tá
vai ficar bem. Agora, a nossa sociedade, especialmente de 1968 para cá, e principalmente do capitalismo, diz o contrário. Realiza todos os teus desejos, corre atrás de todos os teus desejos. Não é um caminho certeiro para a ansiedade, para a depressão, porque não vai conseguir. Os dois extremos são inadequados, eu diria, certo? Assim, né? Se tu anula os teus desejos, tu não vive mais. Exato. Tu fica paralisado. Vira uma ameba. Uma ameba. Tu não vive mais, né? Ou seja, os obsessivos, eu estou introduzindo uma outra conversa, essa nossa conversa é boa porque a gente vai linkando uma coisa na outra. O que é obsessivo? Aquele cara que tem pensamentos fixos. Ele fica fixo no pensamento. E tem uma doença que é chamada doença obsessiva compulsiva, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O obsessivo é o pensamento que faz o cara pensar sempre a mesma coisa. Se ele tem uma ação junta, que ele tem que voltar para olhar a porta 3 vezes se fechou, então isso é uma compulsão. Então ele tem o pensamento que deixa ele em dúvida, ele tem que fazer uma ação. Aí a gente chama de TOC. O obsessivo paralisa a vida dele, porque ele pensa muito, ele fica paralisado. É como se não tivesse desejo, porque ele não se permite fazer nada, né? Porque ele fica paralisado nos seus pensamentos. Agora, se tu também te autoriza muito, eu uso uma expressão assim, que eu sou um cara na minha vida que me autorizei bastante. O que é me autorizar? Na dúvida eu faço, na dúvida eu vou, na dúvida eu aperto o botão. Eu me chamo isso de me autorizar, né? Então, isso é meu jeito. Evidentemente, cada um tem o seu jeito. Tem outras pessoas que vivem perto de mim que não se autorizam, né? Não se autorizam a fazer coisas. Esses dias eu fui num restaurante com meu filho e com a minha nora e era um buffet. E tinha umas lulas lá, e eu vou de vez em quando lá, tinha umas lulas e eu peguei o pegador de comida e peguei uma lula na mão para experimentar. E a lula estava muito salgada. E aí eu saí com a lula e depois joguei fora. Mas só que eu não pedi para as pessoas se eu podia fazer isso, eu me autorizei. Eu vou lá seguido. Daí eu perguntei para o meu filho e para a minha nora, vocês fariam isso? Ela disse, nunca. Então esse é o exemplo que eu me lembrei de se autorizar. Esse sou eu. Os caras me conhecem lá e me autorizei. Achei que, pô, né? E até vou dizer para os caras da próxima vez que aquela lula estava muito salgada. Vou dar um feedback neles. Sim. Agora, assim, o que é uma margem, né? Eu, se me autorizo, né, Jolimir e Nando, e pessoas que estão nos ouvindo, se eu me autorizo a passar da margem, eu posso ser um marginal. Qual é a diferença do Nélio Tombini de um marginal? O Nélio Tombini passa da margem, mas volta. Põe um pé fora do precipício e o outro em terra firme. Então, assim, eu me autorizo a cruzar a margem. Agora, se eu cruzo a margem demais e não volto, eu posso virar um marginal, né? Um fora da lei, né? Uma pessoa que comete delitos. Então, a vida sempre, né, Jolimir, é um limite tênue, né, entre o que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente faz. É claro que eu me autorizando, Nando, eu já fiz bobagem na vida. Já me expus, já fiz bobagem. Nada de grave que tivesse cicatrizes, né, irreversíveis. Mas já fiz, evidente que já fiz. Já me meti em encrenca, né? Né? Então, assim, mas a vida é assim, né, Jolimir? Então, a gente sempre olha, mas um psiquiatra fazendo isso, mas como que ele se irritou, como ele se desequilibrou, a gente acha como é que ele perdeu o controle? Como é que ele perdeu o controle, né? Um psiquiatra, ele tem que ser o cara sempre exemplar. Só se ele estiver enganando os pacientes, né? Assim, só se for um super-homem. Esses dias eu fiz botei um vídeo lá nas minhas redes, que o título é Quase Perdi a Cabeça. Eu vinha no trânsito, atrás do Hospital Moinhos de Vento. E aí, sempre o trânsito. Trânsito é um horror. Atrás do Hospital Moinhos de Vento, a rua Tiradentes. E aí eu vinha numa mão, lá são 2 mãos, e vi um sujeito de ré na minha mão, vinha da mão dele para a minha mão de ré. Aí eu parei, fui um pouco mais para trás, não podia mais, tinha carro atrás de mim. Ele veio bater no meu carro. E aí bateu no meu carro e subiu numa rampinha do Moinhos de Vento, não me deu atenção. Aí eu tirei meu carro da via para poder passar e botei lá em cima da calçada, onde ele ia descer. E ele estava descendo, fui ver meu carro se tinha algum dano. E ele disse para mim assim, se não tirar o carro daí, eu vou te dar um soco na cara, vou te quebrar o meio. Pô, o cara bateu no meu carro, eu estava parado, eu não fiz nada, e ele estava assim, revoltado. Aí chegou o Jolimir, um cara do meu lado, que viu o acidente, desceu do carro dele, olha aqui, eu vi o que o senhor fez aí com o senhor, já me sou velho, me chama de senhor, né? Olha, se tu te bobear, eu vou te dar eu vou bater em ti. Pô, já me senti protegido, veio um cara me cuidar. Mas nós tivemos esse caso grave agora no Brasil, do cara que desceu lá do carro dele, sei lá que carro era, um carro de luxo, deu uma voadora no peito de um senhor de 77 anos, morreu. E por quê? O cara tinha se roçado sem querer no carro dele. Bom, mas aí quando o cara estava brabo,
Eu comecei a me dar conta, assim, né? Porque eu já tinha uma pessoa me defendendo, não precisava, porque eu sou um cara brabo, sou capaz de dar um soco no cara também. Tu te defendia sozinho? Eu já não precisava dar, porque tinha um cara que veio do lado e me defender. Daí eu pensei assim, por que esse cara tá tão nervoso? Daí ele me falou um negócio que foi uma pérola. Ele disse assim, pai, eu deixei minha mulher lá em cima na urgência, eu quero estacionar o carro e não acho estacionamento. Aí eu vi porque ele estava fora de si. Claro. Eu disse para ele, cara, pô, que bom que tu tá me dizendo isso. E eu cheguei perto dele e fui dar um abraço, assim, deixa eu dar um abraço. Ele se assustou porque achou que eu ia dar um soco nele. Eu passei a mão nas costas dele e falei, cara, pá, essas coisas acontecem, vai cuidar da tua mulher. Tá tudo bem comigo, meu carro é acondicionado. Então eu fiz o título, quase perdi a cabeça. Eu podia ter dado um soco no cara. Claro. Viu? Naquele momento, é um sujeito chamado Nélio Tombini que é gente como os outros. Claro. Não vão achar assim, evidentemente, né, se a pessoa vai me procurar achando que eu sou um cara assim, acima dos mortais, ela vai se frustrar comigo e nem deve me procurar. Porque... Eu estou falando em dar um soco. Tá? Uma das questões que a gente enfrenta no Brasil mais graves é a violência contra a mulher. Né? Às vezes vai da agressão, como vai do mais grave, que é um estupro, coisa assim. E a gente sabe o que representa para uma mulher sentar na frente de alguém e ter que tratar disso, narrar. Né? Durante muito tempo elas não iam nem na polícia. Né? Agora, ainda não vão como a gente gostaria que todas fossem, né? Mas já melhorou bastante. E para tratar isso depois, doutor, porque eu imagino o trauma que é uma pessoa assim, violentada, como é que isso, elas conseguem, quando o senhor recebe casos assim, ou o senhor se informa disso, é muito difícil essa narrativa de se expor, de dizer o que aconteceu? Sim, é difícil. Eu vou dizer porque é difícil, porque as mulheres, quando se relacionam com homens violentos, entre aspas, com doença mental, elas, de uma certa forma, se sentem cúmplice. E tu se sentindo cúmplice, tu tem dificuldade de buscar alguém e narrar. Para o teu pai, para tua mãe, para tua irmã, e muito menos para um delegado de polícia. Às vezes elas se sentem cúmplices. E eu não estou dizendo isso para justificar que elas estão com um cara assim. Mas sabe uma das coisas que eu acho que é importante, que bom que tu fez essa pergunta, porque não dá para olhar o homem isoladamente, Jorimir, numa relação, numa parceria, num casal. Não dá para usar, no caso, uma relação heterossexual. Porque assim, este homem seguramente, Nando, é um doente mental. Ou ele bebe demais, ou ele usa drogas, ou ele é paranoico. Certo? Ele é um doente mental. Agora a pergunta é essa, por que uma mulher se autoriza que um doente mental chegue perto dela? Essa é uma pergunta importante para ser feita. Então eu estou dando um passo atrás. Né? Por que uma mulher se autoriza a ficar com um doente mental? E esse acho que é o grande problema assim, que teria que ser tratado, porque senão qual é o risco? Tu pega o cara lá, tu prende, bota a tornozeleira... Mas ele se manifesta de cara ou muitos parecem bacanas, gentis, e daqui a pouco... né, mostram quem verdadeiramente são. Sim, não, eles não se mostram de cara, evidentemente, né? Um psicopata, ele é muito ardiloso, ele é um sedutor, assim, mas ele vai se mostrar. Ele vai se mostrar, isso é uma questão de tempo. E é aí que eu acho que as mulheres se atrapalham. Como elas estão com esse cara, de uma certa forma, elas se acham cúmplices desse negócio e ficam envergonhadas de dizer, olha, me atrapalhei, pisei no casco de banana, me meti com um cara. Então, acho qual é a fantasia? Eu vou dar conta desse louco. Eu vou fazer de tudo para mudar esse louco, para ele gostar de mim. E aí começa, que eu acho que é o perigo de uma relação assim. A mulher começa a submeter, fazer coisas que não gostaria de fazer. Se leva uns tapas, ela vai daqui a pouco aceitar, porque tipo assim, não, eu vou dar conta dele. Não sei se eu estou me expressando bem, que as pessoas daqui a pouco não vão distorcer essa minha fala, assim. Eu quero dizer o seguinte, assim, que é difícil, né, a mulher se perceber isso aí fora. Porque eu acho que a mulher tem uma fantasia que ela vai dar conta, Jorimir. Que ela é muito querida, ela é boa, e de fato são mulheres que são mulheres queridas, boas, prendadas, trabalham, honestas, assim, e elas acham que em cima desse olhar de si mesmo, não, elas acham que aquele louco vai melhorar a mão delas, e elas vão indo mais, ao ponto que o cara vai ficando cada vez mais adoentado, porque vai submetendo ela e não melhora a relação, ele vai ficando pior também, porque ele também gera sintomas no maluco quando ele está fazendo isso, ele também vai reverberando dentro dele. Então, sim, é um quadro muito difícil. Eu fiz um trabalho piloto há 2 anos atrás lá com a juíza Madielli, lá, que ela trabalha com as mulheres, aquele projeto Borboletas. Eu me ofereci voluntariamente, fiz um trabalho diferente. Eu fui atender os homens, em grupo. Os agressores. Os agressores. Eu fiz uma proposta assim de atender 20 homens, em grupo, né? 6 encontros de 1h30,
3 grupos. Então, tu imagina onde é que eu me meti. Eles eram obrigados a participar desse grupo. Eles eram convidados compulsoriamente. E eles iam, porque evidentemente estavam enredados com a justiça. E aí eu comecei também, né, a entender um pouco dessas relações, ouvindo os homens, escutando os homens, trabalhando com os homens. Assim, né? Como essa relação se forma. Então, assim, eu digo assim, só prender os homens, botar uma tornozeleira eletrônica é pouco. Essas mulheres, se estivesse num serviço público, eu faria grupos diários, né, para mulheres que passaram por abuso, estão passando por abuso. Grupos psicoterápicos, para ajudar elas a pensar a relação. Porque senão elas não saem disso. É uma compulsão à repetição. Vocês conhecem esse termo? O Jeremiro conhece esse termo. E tem, às vezes, a dependência econômica, né? E também o medo da violência, de agressão, essa coisa toda. Não, e para onde ir, né? Se tem filhos é muito pior. Vai fazer o que com essas crianças? É uma situação muito difícil. Mas é muito difícil. Às vezes a família não aceita de volta. Tu arrumou esse cara, agora tu te vira. A gente não quer saber aqui de ti. Ou nós éramos contra esse namoro. A mulher fica numa situação de muita exposição. Muita exposição. Mas eu acho assim que um recurso era fazer psicoterapia de grupo com essas mulheres. Eu na Santa Casa, Jeremiro, eu tive na Santa Casa 35 anos de lá, eu não tinha terapeutas suficientes, então eu trabalhava com grupos. Às vezes tinham 70 pessoas no meu grupo. Era um comício, não era um grupo. Familiares podiam participar, ou seja, assim, eu saí um pouco fora do setting acadêmico, tipo assim, não, o grupo pode vir familiares também, pode vir paciente. Porque assim, eu achava que era importante que a família também entendesse o adoecimento dos pacientes, dos familiares. E isso dá resultados maravilhosos. Assim. Então, eu acho nesse tema da agressão que talvez uma ferramenta que o Estado tinha que oferecer para as mulheres era, sim, atendimentos em grupo, psicoterapia de grupo, como tem os AAs. Eu acho que é um bom exemplo. Os AAs têm toda a cidade, todos os dias da semana, tem reunião dos AAs, alcoolistas anônimos. Tinha que ter também reuniões para essas mulheres. Ou seja, assim, isso não é difícil. Durante muito tempo, Nélio, as pessoas tinham deveres. Dever com a família, dever com a pátria, dever com Deus. Era praticamente só dever. E além de que a vida, a jornada de trabalho era muito longa, para algumas pessoas ainda é assim, mas de maneira geral isso mudou um pouco. Nós não temos mais oficialmente uma jornada de 14 horas de trabalho, é para ser 8. Agora, atualmente há uma espécie assim de obrigação de ser feliz. Isso pesa, isso assusta as pessoas, isso vira um problema. Tu recebes muitas pessoas que estão excessivamente preocupadas com o fato de que elas não conseguem cumprir essa meta? Sem dúvida, assim, né? Vocês conhecem meu livro, eu pensei que tivesse no carro, não tinha, que eu escrevi um livro fazendo um contraponto a isso, né? Que o título, eu sei que tu lesse, até tu fosse muito generoso numa crônica que tu fez lá no Correio do Povo, eu lembro disso. A gente nem se conhecia na época. É isso. Viu? E eu fiz o título do meu livro, é A Arte de Ser Infeliz. Ou seja, assim, primeira coisa, né? Eu tenho que ver o que eu não estou fazendo com a minha vida, né? Isso vale para tudo, até para a minha saúde física, né? Não adianta eu querer tomar os melhores medicamentos, tomar os Ozempics para emagrecer, se eu não estou cuidando da minha dieta. Então, do ponto de vista psicológico, emocional, é a mesma coisa, assim. Porque se tu me perguntasse assim, olha, Nélio, eu quero fazer um curso contigo, tu vai ganhar $100 mil para a gente ensinar as pessoas a ser felizes. Eu diria para ti, eu não vou fazer esse curso contigo, porque eu não sei ajudar as pessoas a ser felizes. Eu não sei fazer. O que é mais fácil a gente fazer é olhar as pessoas se atrapalhando e sendo infelizes. Porque se tu tira o sofrimento, tu abre um espaço para a felicidade. É mais ou menos isso, sabe? É um campo que se desloca. De um lado o sofrimento, do outro lado a felicidade. O sofrimento é muito espaçoso e a vida faz com que ele seja espaçoso. Quanto mais ele avança, mais a felicidade tem. É como se fosse um disco rígido de um computador, que de vez em quando tu tem que apagar uma série de coisas para trabalhar com o teu computador. Então, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas precisam se dar conta de como é que elas se conduzem na vida, como é que elas atuam, como é que elas participam, porque senão elas viram seres altamente sofridos. E não adianta buscar dinheiro, porque as pessoas buscam alternativas que não resolvem nada. Não adianta ser um cara bonito, sarado, uma mulher toda sarada, plastificada, não adianta ter carrões, não adianta fazer festa, isso não adianta. Isso dá um prazer temporário, mas não é felicidade. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam, né, Jeremiro, assim, como cada um tem que fazer isso, eu faço na minha vida, ver como é que eu estou preenchendo o meu dia a dia, o que eu preciso
fazer para a minha vida ser mais interessante. Às vezes, né, Nando, eu acordo e fim de semana e estou lá, às vezes meio aborrecido, sem muita vontade de fazer coisa, então eu preciso olhar para isso e cuidar de mim, né? Eu preciso cuidar de mim, não são os outros que vão cuidar de mim. Eu preciso cuidar do meu espaço, cuidar de mim, das minhas emoções, eu preciso fazer isso. E uma das coisas que me ajuda muito, por exemplo, estar aqui com vocês, me faz muito bem, poder falar com as pessoas sobre essas coisas que eu tenho uma certa desenvoltura, que eu acho que ajuda, poder trabalhar. O trabalho me agrada muito. Esses dias uma pessoa nas minhas redes sociais perguntou: como é que o senhor consegue viver? A sua vida deve ser um inferno, vindo as pessoas assim, com sofrimento. E eu respondi para ela algo muito simples. Disse para ela o seguinte: essa conversa tóxica alimenta a minha alma, porque eu transformo esse alimento tóxico em alimento saudável. Então, se uma pessoa fala comigo dos seus sofrimentos e eu consigo ajudá-la a sofrer menos, isso alimenta. Entende? Então, a vida é isso, né? Claro que tem pessoas que, sim, temos que levar em consideração onde a pessoa nasceu, que família a pessoa nasceu, as dificuldades financeiras que a pessoa teve, pai ou mãe muito adoentado mentalmente. Então, também o nosso legado, nós também temos que ter sorte na vida, né? Quando a gente chega na vida adulta, tudo que aconteceu com a gente pesa, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 13 anos. Eu tive uma mãe muito competente, assim, né? Nós tínhamos uma situação financeira boa com a vida do meu pai. Praticamente perdemos tudo, porque era lá no interior, no meio dos matos, ele tinha serraria, cortava pinheiro, tudo abaixo de 14, 15, 16 anos. Então, assim, minha mãe foi competente, sabe, assim, de nos ajudar, de tocar a vida. Agora, eu tive sorte, né? Eu tive sorte, né? A minha mulher também é do interior, e ela trabalhou uma época na roça, né? Imagina, na roça, até os 8, 9 anos, entende? Então ela teve uma experiência assim mais dura de vida, mas isso também para ela transformou como uma potência, uma competência de passar por essa experiência, trabalhar na roça até os 9, 10 anos. E eu saía de manhã, levava uma marmita e um capiná no sol, sabe? Agora tu pode te queixar disso ou dizer, como eu consegui, né, fazer minha vida ser boa passando por dificuldades, né? Então a vida, gente, é isso, né? Doutor, depois da pandemia, ou em meio à pandemia, a gente fazia aquelas previsões, né? Olha, nós vamos sair dessa todos mais solidários, mais generosos. Deu errado, doutor. Pelo menos o que eu constato na rua, não funcionou. Nós voltamos mais raivosos, mais individualistas, brigando mais. Acho que isso foi... É como agora, voltamos aqui para nossas enchentes, assim, né? A gente fica muito tocado no início, assim, né? Eu, às vezes, vejo essas coisas, me emociono. Fico lá, às vezes estou em casa, choro lá, vejo umas coisas, aquilo me toca, assim, né? Algumas coisas, assim, me emociona. Então, nessa hora, assim, nós ficamos, evidentemente, mais conectados. Mas também isso é passageiro. As pessoas se retiram. Acho que da pandemia, eu acho que as pessoas ficaram até pior, porque veio um certo rancor pelas perdas, pelas mortes, pelos negócios que se foram. Então as pessoas ficaram mais raivosas com a vida em si, né? Com o que se apresentou. Agora, nessa situação assim das cheias, o que a gente, assim, nesse momento as pessoas não vão demandar muito por saúde mental. Só vão demandar aquelas que já estavam mais fragilizadas, adoentadas, que tiveram um trauma, essas vão precisar de mais cuidado. Mas geralmente essas já estavam sendo cuidadas, tomando alguma medicação para depressão, para ansiedade, assim. Agora, as outras pessoas que tocavam a vida, acho que nesse momento elas vão usar suas energias para retomar a vida, a sua casa, o seu negócio, comer, pagar suas contas. Então, eu acho que a necessidade psicológica, emocional, ela vai vir mais tarde, e nem para todos também, né? Porque também a gente teoriza muito, né? Transtorno de estresse pós-traumático, as pessoas vão ficar revivendo aquilo, vão ficar muito depressivas. Estatísticas de Brumadinho, de Mariana, sim, tem estatística que aumentou a depressão, a ansiedade, claro que vai aumentar. Assim, agora, também tudo isso é uma incógnita, assim, né? Nós temos assim que acompanhar essa evolução. E evidente, assim, né, que eu brinco, assim, eu trabalho muito, eu faço palestras, faço workshops. Agora, por exemplo, a Claro me contratou, vou fazer uns 10 encontros com os colaboradores da Claro, do Rio Grande do Sul, com os gestores. Então tem empresas assim que se preocupam um pouco mais. Mas quando tu olha, o Jeremir falou de futebol no início da conversa, porque os jogadores, o emocional não está bem. Eu ia te perguntar isso confere, tu como colorado e intelectual e psiquiatra,
acredita, entende que os jogadores podem ter ficado realmente abalados com o que viram, com o que sentiram? Mas é evidente que sim. O Jeremir, assim, né? Eu, se fosse mais moço, eu ia criar uma empresa só para dar suporte psicológico e emocional para jogadores de futebol. Assim, quantas riquezas se põem fora, né? Aí, independente do time, eu até não sou muito colorado, já fui mais, assim. Eu, hoje em dia, me afastei do futebol porque é um esporte que é feito para não dar satisfação. Eu penso assim, né? E por quê? Bom, eu não sei por que fizeram isso, eu não sei, assim, se fosse para ser satisfação, a lateral se chutava com o pé para a bola dentro da área, não ia ter impedimento, né? Ia ter mais gol. O jogo ia ser 11-10. Mas então, assim, Também. para um pouquinho, é uma atividade que eu sou convidado para sofrer, para não ter prazer. Pô, vôlei... Já foi assim, já foi lateral com o pé, não tinha impedimento. Bom, então, assim, as pessoas, assim, né, burlam muito no Brasil. Quando eu vejo um jogador se tirar no chão porque o cara bateu nas costas dele, ele disse que foi no rosto. Eu lido mal com essas coisas, com a falsidade, com a enganação, com a tapeação, isso me faz mal. Isso me faz muito mal. Então, eu assim, hoje em dia, eu vejo futebol como um profissional. Mas quantas pessoas se perdem porque não foi dado suporte? Eu já tive contato com os clubes de futebol, que não vou mencionar aqui em Porto Alegre, né? Um amigo meu me levou lá para conversar com a direção, aí me perguntaram assim, se as pessoas lá da base iam entender. Eu falei, cara, eu trabalho na Santa Casa há 25 anos com pessoas com doença mental, doença física e doença financeira, e me entende? Como é que não vão me entender? Digo, o problema não é a base, o problema é vocês quererem sentar comigo, a direção, e me ouvir também o que eu tenho para dizer para vocês. Então tem uma dicotomia, uma dissociação, né? Os caras imaginam que dando lá fardamento novo, um centro de treinamento novo e patrocinador novo, que isso é o suficiente. Evidente que não. Olha a trajetória desses rapazes. Juremir, imagina assim a trajetória desses rapazes. Geralmente famílias com dificuldades, o pai alcoolista, o irmão drogado. Como é que o cara vai pensar na hora do jogo com aquelas coisas na cabeça? Juremir, se eu estou te atendendo no meu consultório e se a minha mulher está com câncer grave, a minha filha engravidou de um namorado que não queria casar, eu não vou atender bem a ti, porque a minha cabeça vai estar fixada naquelas coisas. O Jeremir vai falar, eu vou estar lá, né, com uma cara de paisagem. Agora, tu imagina no futebol que tudo é muito rápido, sim, que tu precisa conviver com aquele grupo de pessoas, tu precisa olhar para o Nando, que é teu companheiro, e perguntar por que o Jeremir não passou aquela bola para o Nando que estava na frente do gol? Sentar com o Jeremir depois, isso que eu entendo no trabalho, dizer assim, Jeremir, olha aqui, vamos olhar esse vídeo aqui. Tu estava com 2 caras na frente, o Nando estava na frente do goleiro, e tu resolveu querer driblar os 2 caras. O que se passou? Isso expandiu o emocional, a percepção do jogador de futebol. Mas não se faz nada. Às vezes o que tem uma moça que faz psicologia, que se formou, e o pai é conselheiro, então leva essa moça lá para ser a orientadora psicológica de um clube de futebol. Nada contra as psicólogas, mas é muito difícil tu lidar com isso. Não se dá a menor importância para isso. E claro que os jogadores estão afetados, mas é evidente, se um jogador vai jogar... Eu vou pegar um exemplo, um exemplo que vocês vão se lembrar. Copa do Mundo da França. Véspera da final. Brasil e França. O Ronaldão... De 98. Isso. O Ronaldão teve uma crise, né? De madrugada. Sim. E naquela época, o Ronaldão tinha uma namorada, que, assim, o nome dela é público, como é o nome dela? Susana Werner. E dizem, a imprensa dizia, né? Isso não foi a Nelly Tombini, que a Susana Werner estava flerteando com aquele apresentador da Globo, um grisalho agora, ela que faz um programa, bom, que estava flerteando com ele, né? E o Ronaldão chegou no ouvido do Ronaldão. O que aconteceu com o Ronaldão? Ele teve uma crise de ansiedade na madrugada, que parecia uma crise de epilepsia convulsiva. Não, ansiedade. E aí aconteceu aquele desastre. Olha o emocional, né, do sujeito, né, que estava lá preocupado com a sua namorada, não conseguiu jogar. Mas isso é normal, isso é assim que a vida acontece. Isso acontece comigo, acontece com o Nando, com o Jeremir, acontece. Agora tu imagina um jogador de futebol. Esses caras assim, se eu fosse um dirigente de futebol, eu faria semanalmente um grupo de reflexão com eles. Você acha que o estupim, então, eu nunca ouvi ninguém falar isso, o estupim dessa crise de ansiedade dele pode ter sido essa insegurança com relação eu afirmo isso pelo meu feeling. Eu afirmo isso, que evidentemente foi isso. Fizeram ressonância magnética, epilepsia. Ele teve uma crise de ansiedade, devia estar muito chateado, né? Porque isso se falava.
amigos meus que estavam na imprensa falavam isso, que ela estava flerteando com um cara da Globo aí, que faz um programa assim de entrevista. Bial, não é? Pedro Bial. Então o Pedro Bial entregou a Copa do Mundo para a França. Foi o Pedro Bial. Então o Pedro Bial nos tirou Pedro Bial Ronaldo, nos tirou a Copa. Nos tirou a Copa. Pedro Bial era um rapaz, até hoje, um rapaz elegante, era um rapaz bonito, né? Provavelmente assim, né? Então, o que eu estou dizendo, isso pode acontecer comigo. A minha mulher pode flertear com outro cara, assim. Se eu ficar sabendo disso, eu não vou trabalhar bem no meu console, certo? Eu não vou trabalhar bem no console. Então, assim, essas coisas, mas não se dá importância para a saúde mental. Isso que eu quero dizer para vocês. Só se dá importância quando a pessoa quer se matar, teve uma síndrome do pânico, que não consegue sair de casa, está ouvindo vozes, não dorme de noite. Aí se dá importância. Se não, não se dá. Existe um preconceito cruel com a saúde, com o doente mental. O preconceito da sociedade e o preconceito do próprio sujeito com ele mesmo. No documentário do Ronaldo Nazário, que tem no Netflix, ele fala isso. Ele disse assim, Juremir, se eu tivesse tido, que eu tenho hoje, ele diz, né? Se eu tivesse tido, quando eu comecei a minha carreira, uma orientação psicológica, teria sido muita coisa diferente. E ele reconhece isso, porque hoje ele tem. E ele é um cara muito bem resolvido nos negócios dele, na vida dele, né? Claro. Mas ele no documentário ele fala isso. Mas é evidente, assim, eu conheço, assim, tenho bastante muito tempo que eu não vejo o Gilmar Veloz. Eu acho que um dia eu vou propor para o Gilmar, né, me convidar para dar uns atendimentos, essas peças raras que ele tem, né? Esses empresários, eles têm peças raras, como se tu comprasse um antiquário do século XIV, Juremir, e tu deixa lá num canto que os cupins vão pegar. Esses caras têm peças raras, né? O Gilmar Veloz era o empresário do Pato, era um bom caso a ser analisado. Né? O Nilmar parou de jogar no auge por depressão. Mas assim, gente, olha aqui, ó, eu não estou aqui vendendo meu peixe, né? Mas quando a pessoa faz um acompanhamento, uma psicoterapia que possa ser bem sucedida, porque a psicoterapia também é um saco de gato, né? Como é um tratamento subjetivo, o espaço para te circular é um universo, né? Então tem psicoterapia de tudo que é jeito. O pior risco da psicoterapia é quando o psicoterapeuta quer se meter na vida do paciente. Dar palpite, mandar, não faz isso, cuidado, não é bom. Vamos ver aqui, não namora aquela... Bom, aí é submeter o paciente. Como é que tu viste aquele livro como é o nome dela? Natália, aquela microbiologista ou qualquer coisa assim, que escreveu um livro. Aquela mulher furiosa. Deu uma polêmica enorme. Não, mas ela sempre foi furiosa. Até quando ela falava dos temas dela, ela deixava transparecer Ela ficou muito conhecida durante a pandemia, porque ela falava, até no Esfera Pública, na Rádio Guaíba, de vez em quando nós a entrevistávamos sobre como agir em relação ao coronavírus. Natália Pasternak. A Natália Pasternak. Aí ela escreveu um livro onde ela atacou tudo que seria pseudociência ou não seria ciência. Seria móvel, tudo que se mexesse ela tirava. E colocou a psicanálise. Não, mas assim, faz sentido o que ela coloca em parte, assim. Mas assim, é que a psicanálise, quando o Freud começou a psicanálise, o Freud fazia tratamentos de fim de semana. Freud ia para Gramado, entre aspas, lá da Áustria, e pegava um paciente lá no fim de semana, fazia 5 encontros e dava alta. O nome da nossa clínica é Psicobreve, terapias breves. A gente faz pacotes de 12 sessões. Isso foram os americanos que fizeram a psicanálise interminável. Os americanos são bons de negócios, então passou a ser 4 vezes por semana. E quando uma pessoa me diz assim, vou dizer aqui para vocês isso, eu faço análise de 10 anos, eu fico com pena da pessoa. Porque alguma coisa deu errado nesse tratamento. Não é possível tu fazer um tratamento de 10 anos. Não é possível. Um tratamento de 10 anos, alguma coisa não se comunicou, né? Doutor, eu conheço uns que estão há 30 anos tratando aí. São vários que eu conheço. Não vivem sem. Mas assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, assim, qual é o objetivo de uma psicanálise, uma psicoterapia de orientação analítica? É oferecer ferramentas novas para a pessoa, né? Que a pessoa, por exemplo, assim, o celular é uma ferramenta nova, maravilhosa. Certo? Assim, e abriu coisas maravilhosas na vida. Se tu tem percepção de algumas coisas que acontecem contigo nas tuas relações, a vida fica mais fácil. Ontem eu avaliei uma pessoa uma pessoa bem-sucedida, que tem uma filha bem-sucedida, e ela veio conversar comigo por causa da filha. Eu posso dizer isso porque não é uma inconfidência aqui, né? E aí eu comecei a conversar com ela falava da filha, e eu não via problema na filha. E ela falando, veio lá por causa da filha, eu não via problema. Eu disse para ela, gente, até agora eu não vi problema na sua filha.
O problema dessa mulher é que ela queria controlar a vida da filha. Então, ela era o parâmetro para a vida da filha. E ela se queixava que a filha não queria muita conversa com ela. E eu disse assim, talvez a sua filha não queira muita conversa com ela, porque a senhora quer comandar a vida da sua filha. E a sua filha cansou e não teve capacidade de dizer isso para a senhora. Eu dizendo isso para essa mulher começou a chorar. Então, eu fiz uma intervenção que tocou essa mulher. Certo? Eu não disse para ela, para de incomodar a sua filha. Eu digo assim, a senhora tem um jeito, e eu até percebi aqui comigo, eu percebi, por exemplo, na marcação da consulta, eu queria marcar uma consulta comigo depois das 6:30 da tarde. Eu não tenho esses horários. Eu disse para ela que eu não podia atender esse horário. Daí ela veio mais cedo. E é uma mulher que tem autonomia. Então, de uma certa forma, ela queria controlar o horário comigo. Aí eu mexi com ela. Agora eu entendi, porque eu só queria marcar às 6:30. Só podia vir aqui às 10, às 11, às 4 da tarde, mas ela queria que fosse do jeito dela. E aí, quando eu entendi ela falando que ela queria fazer comigo esse modelito que ela faz com a filha. Então, a relação... Você fez todo esse raciocínio, assim, quando ela marcou o horário e tudo isso? Mas esse é o papel de um terapeuta. Não, eu me dei conta depois lá. Sim. Lá dentro, chegou... quando ela começou a conversar comigo, com a filha. Mas esse é o papel de um terapeuta. A gente tem um pensamento que ele é circular. Né? Daqui a pouco, a pessoa começa me dizendo uma coisa e eu digo, aquilo ficou... Aí passa, né? O Jeremir falou do futebol, por exemplo, que fica na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. Ele falou do futebol, que ele vê o celular no futebol, né? Seu jogador de futebol. Então, assim, é uma associação, essa tal de associação livre. As coisas vêm... falta de títulos que tem o Jeremir, que ele está procurando título no celular. O time dele não ganha. O Jeremir tem muitos títulos. Ele é o troféu. Ele é o troféu. Se ele parar de buscar títulos fora, a vida vai ficar melhor. Jeremir, eu estou numa fase da minha vida que eu espero os sofrimentos chegar, não busco os sofrimentos. Porque eles vão chegar, eles vão vir para o meu colo. Os sofrimentos virão. Eu não busco mais sofrimentos. Eu não vou atrás deles. Tem época em que eles fazem fila. Bom, assim, viu? Então, assim, o futebol hoje em dia o futebol é tu buscar sofrimento, né? Por isso que eu brinquei com vocês aqui, no início da história de discutir a relação à noite e assistir. Agora, atualmente existe uma geração que está sendo chamada de geração do quarto. São os adolescentes que não saem do quarto. Eles não estão olhando para o teto, eles estão olhando para a tela, eles estão conectados. Mas eles não se relacionam praticamente com a família, eles não têm atividades físicas, eles estão no quarto. E às vezes a família entende que aquilo não pode continuar e tentam impor regras, tempo de uso do computador, do celular, e isso cria muitas vezes um conflito, uma ruptura. O que se pode fazer? A geração do quarto é um fenômeno real? Tem alguma coisa? O que se diz para um pai, para uma mãe que chega e diz assim, meu filho não sai mais do quarto? Tu tem que começar a tratar o pai e a mãe em primeiro lugar. Eles que são as peças adoentadas da família, porque permitiram isso. Tu falaste que ele estava conectado. Ele está desconectado. Né? Interessante, o Júlio disse que ele estava conectado no quarto com as mídias. Não, ele está desconectado da vida. E, assim, isso são, assim, de uma certa forma, hoje em dia, os pais estão mais buscando eles se preencherem do que cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos, hoje em dia, para muitas famílias, não é prazer. Não é prazer, é uma missão. Então, se pudesse ver livre dos filhos, os pais estão fazendo isso. E se ver livre dos filhos é deixar os filhos com 3 anos já com iPad, depois o iPhone. Os pais estão se vendo livre dos filhos. Então, isto que está acontecendo, os filhos no quarto, isso também é um desejo dos pais, Jeremir. É duro dizer isso, né? É duro, mas é assim, Jeremir. Jeremir, cuidar de filhos dá trabalho, é exigente, Jeremir. Melhor dar um celular. Pior dar um celular. Sim, claro. Pior para os filhos, melhor para os pais. Né? Então tá bem, faz sentido. Para os pais é melhor, mas lá daqui a pouco mais vai ser pior para todos. Porque tu não tem mais ingerência nessa relação, tu não consegue mais dar volta. Depois tu não dá mais a volta, né? Tu segura um Fuca em 2 pessoas numa rampa, né? Se ele não começar a andar. Agora, se ele andar 5 metros, tu não segura mais em 2 pessoas, talvez nem em 5, né? Depois que a coisa anda. Então, essas coisas, que eu acho que o programa de vocês aqui é uma sessão de psicoterapia de grupo, né? Pensando bem. Pensando bem, é uma fazendo uma consulta, né, Juliano? Claro. Psicoterapia de grupo com nossos ouvintes, né? Sim, exatamente. Pensando bem, isso aqui é uma sessão de psicoterapia de grupo, que vocês me cutucam de lá, eu respondo aqui, a gente vai fazendo esse jogo aí. Mas assim, por isso que eu digo, é importante ter mais espaço para falar essas coisas. Não tem espaço.
Doutor, a gente só tem mais 6 minutos e nós estamos gravando esse programa no Dia dos Namorados, né? É verdade, Dia dos Namorados. O senhor tem algumas recomendações interessantes, né? Tipo, vai discutir a relação, não faz à noite, né? O que o senhor diria para os namorados, assim? Claro, que os namorados mais jovens, estão empolgados, né? Lá em casa eu faço sempre o seguinte, dia 12 de junho eu digo, mas é em fevereiro, São Valentim. Em fevereiro eu digo, mas é em junho. É em junho, sempre é transferência. Mas é bacana, inclusive, casais de 30, 40 anos, enfim, todo mundo curtir esse dia. O que é o dia do Dia dos Namorados? Pô, tem uma pergunta, né? Cabreira essa, né? Assim, o que eu digo dos namorados, assim? Porque se eu vou dizer alguma coisa, eu vou dizer do jeito que eu penso. E isso só vale para mim, né? O que eu acho é o seguinte, assim, quando tu vai buscar uma companhia, alguém para viver contigo, tu tem que saber o que tu quer. Às vezes tem pessoas que vão buscar uma companhia só para transar. Pô, já é uma relação muito pobre, né? Tem uns que vão buscar uma companhia para se exibir. Tem um medalhão. Depois de 30 anos de casado, né? Tem que ter mais do que isso. Ah, tu diz depois de 30 anos de casado? Sim, não, estou dizendo isso. Sim, tá, eu pensei que fosse de uma forma geral. Depois, eu acho que uma relação para dar certo, ela tem que ter uma coisa. Conversar. Cumplicidade na conversa. Capacidade de ouvir. Capacidade de ouvir sem brigar, sem discordar. Que horas a gente pode brigar, doutor? À noite não. Qual é o horário da briga? Não, assim, não, eu vou dizer para ti o seguinte, de preferência de manhã, mas eu acho assim que viu, ao sair de casa, né? Mas é uma das coisas que eu digo, que eu acho que assim, que eu acho que isso acho que é importante, eu acredito nisso, pessoal, vocês estão me ouvindo, se quiser ficar com uma ideia, fica só com essa, assim. Se vai discutir a relação com uma pessoa que tu gosta, fala sozinho. Olha o que eu quero dizer, não é ser mandão. Diz assim, para tua mulher, né? Nando, olha aqui. O Nando vai falar para a mulher dele. Querida, ontem nós saímos e tu foste muito grosseira no jantar, dizendo aqui na frente dos meus amigos. Eu queria dizer isso para te pensar. Ponto. Não tem réplica. O Nando disse para a mulher dele, o Nélio disse para a mulher dele. Essa eu acho a melhor discussão do casal. Tu informa para a pessoa do que tu não gostou. Porque se a pessoa começar a falar, a tendência é de explicar e justificar. E aí é o troço, Juremir, é o fuca lomba abaixo. Tu não segura mais. Então eu acho que isso é uma boa... Eu acho que é uma boa ideia, assim. Informa para a pessoa que tu não gostou. Eu não gostei porque tu saiu na rua, tu começou a dar trela para aquele cara, eu fiquei enciumado, eu queria dizer isso para ti que eu não gostei. Mas a pessoa não tem que falar nada, só me escuta. E às vezes a pessoa não diz, não informa o que incomodou, porque se eu disser vai ter uma discussão, vai ter a réplica, e aí vai longe. Depende como diz. Depende como diz, isso é fundamental. E num casal é isso. Informa o que tu não gostou, mas diz para a pessoa, tu só ouve. Não responde nada, pensa. Talvez daqui 2 dias tu queira me dizer alguma coisa, porque se a pessoa vai falar na hora, ela vai se defender, ela se sentiu acusada, o tom de voz não foi bom. Então, numa discussão, informa o que tu não gostou e termina. Isso leva 30 segundos. Acho que nessa coisa também, eu também acho que é importante. News, né, notícia. É notícia. Eu quero aproveitar também assim para as pessoas que gostam dessa conversa. Eu tenho 2 livros que eu escrevi, que você sabe. Então, um é A Arte de Ser Infeliz e o outro Não Deixe a Vida Te Maltratar, que versam sobre essas coisas do dia a dia. Não é consulta psiquiátrica, não é remédio, mas coisas do dia a dia. Por exemplo, tem um capítulo que diz assim, o Viagra anda de saia. Como assim Viagra anda de saia? Então, que eu faça algumas correlações. Para bom entendedor, meia palavra não basta. Viu? Não basta. Não basta. Senão a pessoa viaja, fantasia. E também, se gosta, eu coloco, eu tenho vários vídeos no Instagram, né, que eu coloco no Instagram da Psicobreve, no meu próprio Instagram, assim, que falam sobre essas coisas. E eu tenho a felicidade, Juremir, assim, também não sei de onde é que veio, que as pessoas entendem o que eu quero dizer. Mas eu fiquei com uma curiosidade sobre essas sessões de tempo determinado. Quantas sessões são? 12. E ao final, a pessoa, em geral, diz assim, pô, bacana, ou ela quer mais? Bom, aí depende da pessoa, né, Juremir? Assim, o importante, assim, é tu mostrar para a pessoa que ir para a Europa em 10 dias e ver 4 países pode ser bom, e tu pode voltar depois para algum país se tu quiser. O importante é tu abrir um pouco o espaço do pensar da pessoa. Uma terapia, uma vez eu atendi uma senhora que eu gostei muito da senhora, uma senhora atilada, ela veio falar umas coisas comigo e eu disse para ela umas coisas e marquei uma reconsulta, ela veio, chegou, sentou assim, doutor, eu estou pedindo alta. Eu fiquei frustrado, digo, mas o que houve? O que eu fiz com essa mulher que ela quer pedir alta na segunda sessão? O que o senhor me disse resolveu minha vida. Ou seja, eu falei com ela uma sessão e ela achou que eu resolvi e parece que achou. E eu fiquei chateado porque eu gostei dela. Como paciente. Tu querias mais. Como paciente, eu queria mais. Paciente, uma cabeça boa. Vamos Amadurecer para ver se vamos conversar um pouco mais. Ela veio uma e veio a segunda para se despedir de mim. Uma terapia, Juremir, pode ser uma sessão.
Pode ser 5, pode ser 2, pode ser 10. Porque existe um discurso que diz o seguinte, que esperar a cura em terapia é indevido, que a ideia de cura não seria, que o termo cura não seria adequado. Eu acho que não é adequado, sim, porque a cura é algo assim muito mutável. Um dia tu está bem, tu tem que ter novos instrumentos, novas ferramentas, novas percepções. Por exemplo, eu gosto mais de mim, Nando, de quem eu sou hoje, do que há 10 anos atrás. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um cara que acho que a minha cabeça é melhor. Eu penso melhor, eu entrego melhor, né? eu ouço melhor. Então, eu gosto... Só tem um problema grave na minha vida. Eu estou ficando muito velho, pô. Né? Pô, isso que é ruim, né? Tô ficando velho, né? Então, assim, pô, eu tô... Fisicamente, o senhor diz, né? Incomoda... fisicamente, não. A cabeça está melhor, não, mas o corpo também, sabe, me engana, sabe? É. Eu me engano, viu? Mas o senhor disse há pouco que quase que Pô, não, a gente começa, o corpo começa a dar todo tipo de sinais de que ele não está funcionando bem. Especialmente em dias frios. Olha só, eu em pouco tempo colecionei coisas assim que eu nem imaginava. Colesterol alto, pressão alta. Nossa! Prestígio em alta. Tudo alta. Salário embaixo. Etarismo em alta. Etarismo em alta. Sabia que vou tomar um café agora, sexta-feira, com uma pessoa que tu gosta muito, com o Reitor Evilásio. Opa! Vou tomar um café com ele de tarde, a gente faz... Reitor Evilásio Teixeira, reitor da PUC, pessoa maravilhosa. Ele foi assistir um grupo comigo lá no TJ com os homens, ele foi assistir, eu convidei ele. Porque ele está fazendo formação. Está fazendo formação psicanalítica. Sim, olha então, que interessante. Assim, outra cabeça boa de pensar. Mas então, terminou, gente. Terminou? Terminou. Mas qual é o teu relógio que está usando? Acho que está nos passando a conversa. Olha aqui, ó. Tá no cronômetro. Mas que bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer, viu? Eu fico feliz, isso me enche de alegria de ter esse espaço com duas pessoas como vocês. Espero que as pessoas aproveitem. Se quiserem fazer contato comigo, use o meu Instagram lá, Nélio Tombini. Né? Eu costumo dar respostas assim. Como eu faço vídeo, deem sugestão, as pessoas me mandam um vídeo sobre isso. Eu gosto de pegar uns temas e fazer uns vídeos. Só para terminar, o vídeo que está pronto para mim fazer é o seguinte: como é bom receber um não. Esse vai ser o título do meu próximo vídeo. Porque então, tem pessoas... O doutor Nélio Tombini, ele é bom desse negócio de, sabe, para um título para tu clicar e dar like. Sim, para aquele... Ele é mestre. Que história é essa? Que história é essa? O cara vai lá e vai ver o negócio. Eu vou explicar. Não tem mais tempo agora aqui, mas vou explicar no vídeo. Tá certo. Doutor Nélio Tombini, muito obrigado, tá? Foi sempre uma conversa muito boa. Muito legal. Professor, voltamos semana que vem, né? Estaremos aqui. É a matinal, a coluna todos os dias lá, né? Inclusive no Facebook também, né? Eu sempre espalho Facebook, Twitter, Instagram, tudo. Onde dá. Obrigado, gente. Bom final de semana para todo mundo. Cuidem-se, fiquem juntos. E na semana que vem, 11 da manhã, a gente se encontra. Não esquece, o programa vai ficar aqui no YouTube da Cuboplay, onde estamos falando. E a partir da meia-noite ele também entra e fica à disposição no Spotify. Tá certo? Grande abraço, até a próxima.